João capítulo 21. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Bom, esses discípulos, 7 discípulos, eles foram pescar, Não se sabe se foi por prazer ou se foi para o sustento, da sua família. Na verdade, não se pode afirmar o que realmente eles estavam fazendo, Se estavam pescando por necessidade ou por prazer, porque eram pescadores. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Dizem-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor! E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Aqui, quando a Bíblia fala que ele estava nu, não quer dizer que ele estava totalmente nu como nos dias de hoje a gente fala que estava nu. Mas sim, era uma roupa que eles tinham por baixo, Eles usavam uma roupa de baixo, naquela época não havia lingerie, não havia cueca. Então, o que acontecia? Eles tinham tipo um vestido, uma roupa de baixo. E quando eles estavam somente com aquela roupa de baixo, a Bíblia tem esse costume de dizer, que eles estavam nus, mas não eram totalmente nus, Quando a Bíblia fala que estavam nus, eram com essa roupa de baixo. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: Vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe 2ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito 3ª vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Bom, aqui quando se vê essa passagem, existem muitas interpretações, Muitas pessoas que vêm falando várias coisas, mas às vezes não entende o que estava escrito realmente no original. Quando nós vemos essa passagem, nós vemos que Jesus usou o verbo grego ágape nas 2 primeiras vezes que ele faz a pergunta para Pedro se ele o ama, e na 3ª vez ele usa o verbo grego. Ou seja, para você que gosta de anotar aí no seu caderno, o verbo ágape quer dizer ardentemente, perfeitamente, ou seja, um amor perfeito, um amor sacrificial, ou seja, o amor vindo de Deus por nós. E já
a palavra filéu, né? No grego, a palavra filéu, para você que gosta de anotar aí no seu caderno, significa gostar, sentir amizade, né? É aquele amor como eu gosto do meu irmão, como eu gosto da minha irmã, como eu gosto de um amigo ou de uma amiga. Então, esse é o amor filéu, diferente do amor ágape que vem de Deus. Então, se nós formos trocar essas palavras, a conversa foi mais ou menos assim: Pedro, tu me ágape? E aí Pedro responde: eu te filéu. Novamente Jesus pergunta: Pedro, tu me ágape? E ele responde: eu te filéu. Aí na terceira vez, Jesus diz: Pedro, tu me filéu? E aí ele: tu sabes, Jesus. Né? Ou seja, Jesus estava perguntando para ele: Pedro, tu me amas mesmo com um amor sacrificial, ou seja, ao ponto de tu te sacrificar por mim? E aí Pedro responde para Jesus: não, Jesus, eu gosto de ti, eu sinto amizade, mas eu ainda não tenho esse amor sacrificial. Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu tem por mim este amor sacrificial? E aí ele diz: Senhor, sacrificial não, mas eu gosto muito de ti, né? Tu és o meu amigo. E aí Jesus pela terceira vez diz assim: Pedro, então tu ainda não me ama sacrificialmente? E aí Pedro diz: Senhor, tu sabes. E aí ele diz: apacenta minhas ovelhas. Porque sabe, Pedro, esse filéu que está dentro do teu coração, esse amor que é só por amizade por enquanto, vai crescer em você até se tornar um amor sacrificial. Então apacenta minhas ovelhas, porque apacentando as minhas ovelhas, você vai saber como é um amor sacrificial. Porque muitas vezes você terá que sacrificar a tua vida por amor às ovelhas do Pai. E é assim que é a vida de um pastor, né? Um verdadeiro pastor que vai lá e muitas vezes deixa o seu lar, deixa suas horas de conforto, de comodismo, para estar atendendo as ovelhas, ouvindo e orando por elas. Outra coisa é que Pedro negou 3 vezes a Jesus, e Jesus o levou a confessar que o amava 3 vezes, né? Então são 2 coisas importantes. Essa é a primeira, né? Jesus fez isso para restaurá-lo e dizer que ele estava perdoado. Jesus queria que Pedro se perdoasse. Ele mesmo não se perdoava. Então Jesus fez ele com a sua própria boca, como ele negou 3 vezes, Jesus fez ele confessar o seu amor também 3 vezes. E a segunda coisa era porque Pedro já tinha sido perdoado por Jesus. Mas como alguém que negou poderia ser o líder perante os outros discípulos, não teria como, sempre haveria dificuldades, julgamentos. Então, somente ele confessando seu amor por Jesus e Jesus dando a ele a responsabilidade de apacentar é que eliminava toda e qualquer contradição, porque aí os próprios discípulos estavam vendo, né, que Jesus, o próprio Jesus, já o tinha perdoado e estava colocando sobre Pedro a responsabilidade de apacentar as ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava e que na ceia se recostara também sobre o seu peito e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém.
Bom, queremos encerrar então este capítulo desejando que Deus abençoe a sua casa, sua vida, sua família, sua saúde, seu ministério, em nome de Jesus. Encerramos também mais este livro e para você que chegou até aqui, entre em contato aí para você estar fazendo a sua prova, né? A prova do Evangelho de Jesus Cristo. Entre em contato então para você estar aí fazendo a prova, né? A prova do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, e eu aguardo você para você estar completando a sua prova. Que Deus abençoe e até o próximo livro.